Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, a gente está iniciando aqui essa live. Oi, pessoal, entrando aí. O Luiz, querido, psicólogo, trabalha com tema, Pedrita, Alana, pesquisadora também. Beijo para vocês. Daqui a pouquinho o Thiago está entrando. Então, essa é uma live que a gente decidiu fazer, né? A gente estava entre uma conversa e outra, aqui, Thiago e eu, né? Acho que para quem já nos conhece, nós somos casados, então a gente pesquisa esse tema há muitos anos. E aqui o Thiago vai entrar. Pronto. Acho que eu já coloquei ele. E a gente pesquisa isso há muito tempo, mas como a gente coabita, a gente mora na mesma casa. Oi, Thiago. Tudo bem, Tudo bem? querido? Como Contigo? é que estão as coisas por aí? Tudo jóia? Por aqui tá Muito tudo frio bem. aí em Porto Alegre? Aqui Tomando um no Rio de cafezinho Janeiro aqui. tá super gostoso. Tô olhando aqui pela É. janela aqui, vendo o mar. Aqui no Rio, vendo a praia de Botafogo, linda praia de Depois eu vou dar uma Botafogo. passadinha aí então, pra ver se tá tudo bem. Mas tem essa tecnologia já assim de sair de Porto Alegre para o Rio de Janeiro pertinho, é Cada um isso? no quarto, a Ana tá perguntando. É isso mesmo, Não, Ana. eu tô em Botafogo, aqui no Rio de Janeiro. Estava em Marechal Hermes, Ana, onde eu fui criada, e vim aqui para o apartamento de um colega para ver a praia de Botafogo, entendeu? Aí estou conversando com a gaúcha aqui. Mas a gente foi isso, né? A gente fica conversando sobre esse tema o tempo todo, né? Como vocês podem imaginar, né? É, a gente conversa na sala, no quarto, às vezes, né? Um tá tomando banho, o outro tá se arrumando, e a gente tá pensando sobre isso, né, Thiago? Aí, às Com vezes, certeza. a Sabrina, querida, beijo, queridona, o Sama, meu amigo. Enfim, e aí hoje a gente pensou nisso, né, Thiago? Olha, a gente estava pensando, poxa, por que que é tão difícil, né? Por que será que é tão difícil de colegas da psicologia, da área da saúde como um todo, né? De conseguirem. Voltou, né, Thiago? Tô Voltou, falando que a gente voltou. estava aqui se perguntando, né, por que que é tão difícil falar sobre esse tema, né, Uhum. nessa área da saúde. E a gente decidiu, bom, então vamos compartilhar essa nossa conversa numa live e que talvez isso seja útil, importante, né? Uhum, com certeza. Acho que isso tem muito a ver com a trajetória acadêmica minha. A internet está ruim aqui em Botafogo. Esse Rio de Janeiro é uma bagunça, sabe como é que é, né? A internet aqui Rio de Uhum. Janeiro tá bagunçado. Eu e Letícia faz parte da nossa trajetória acadêmica, essa questão dessa intersecção entre religião e espiritualidade. Muito mais da Letícia do que da minha, né? Ela seguiu adiante muito mais tempo, né, Letícia? Investigando, investigando essa coisa entre relação entre psicologia, espiritualidade e religião. A gente estava até com uma preocupação antes de iniciar. Eu estava falando com a Letícia e falei assim: nossa, será que as pessoas podem entender que quando a gente quer falar sobre religião ou espiritualidade, e aí eu acho que sim, acho que eu já tenho a resposta, mas enfim, que as pessoas podem entender que a gente quer fazer algum tipo de proselitismo religioso, que a gente quer trazer religião ou espiritualidade ou a minha crença para dentro dessa discussão. Acho que principalmente no momento delicado que a gente vive no nosso país, de uma certa mistura entre política e religião, de dar a entender que falar sobre religião e espiritualidade no contexto da psicologia ou da psicoterapia ou das psicoterapias tem a ver com uma ideologia ou com uma postura religiosa. Eu acho que a primeira coisa que a gente poderia tentar esclarecer, né, Letícia, é que a perspectiva que a gente está trazendo aqui não é uma perspectiva vinculada a nenhum tipo de ideologia ou de valor ou crença religiosa, né? Acho que essa é a primeira coisa que tem que estar bem clara, né? Então, eu acho que isso está por trás também, né, Tiago, da resposta a essa pergunta, por que que é tão difícil falar de religião e saúde mental, né? O que está por trás dessa pergunta é um receio, né, um medo.
e que eu considero um medo até certo ponto, um medo bom, vamos chamar assim, sabe? Como um controle Justificável de até, né? qualidade. É, porque Oi, Lúcia. A Lúcia realmente falou que há muito falar. tempo busca essa reflexão. Desculpe te interromper. Segue aí com a Ah, que gente aí. bom. De vez em quando eu vou te interromper, Então, Lúcia. Desculpa assim, se alguém falar alguma coisa, mas manda te brasa. perdoo, te perdoo. Tá. Mas Só pra gente assim, poder então, interagir com o pessoal. claro, o João, querido. Beijo, João. O João era do nosso grupo de pesquisa lá da PUC, agora está no grupo da Tatiana Irigaray, maravilhoso, né? Olha só, então eu acho que um pouco é isso, assim, acho que tem um pouco de medo nesse sentido, né, de falar sobre o tema, que é um medo de misturar as coisas, né? Eu acho que é um Sim, medo de misturar ciência e religião, psicologia e religião, e aí quando eu misturo, de certa forma, eu acabo falando só de uma delas, que é de religião, né? Então, assim, a nossa fala aqui é justamente para que a gente possa separar num sentido didático e dizer assim, quem olha para quem fala sobre quem. Então, aqui a sim, gente está dizendo que a psicologia como ciência está olhando e está falando sobre religião como um fenômeno do comportamento humano, né? Então, é sim. a psicologia como ciência que vai falar e, de alguma forma, analisar esse comportamento religioso. É porque é interessante, existe, por exemplo, uma psicologia cristã, né? A gente sabe, por exemplo, que existe uma vertente, que ela é não acadêmica, até onde eu sei, que tenta fazer essa mistura entre, por exemplo, crença cristã, religião, cristianismo, e valores do cristianismo numa visão psicológica. Não é o tipo de perspectiva ou de paradigma que a gente está trazendo aqui. Não tem absolutamente nada a ver com psicologia cristã, nem psicologia muçulmana, nem psicologia budista, nem nada, né? É uma visão da, como a Letícia mesmo falou, da religião enquanto um fenômeno cultural, um fenômeno humano, e da psicologia enquanto uma ciência que se relaciona, que lança um olhar para esse fenômeno. Lembrando, Letícia, a Letícia gosta disso, dessa área, tá? É uma área que eu gosto também, que desde o início da psicologia científica, desde os primórdios da psicologia científica, se a gente colocar os dois pais da psicologia científica, que seria William James e Wundt, na Alemanha, William James nos Estados Unidos, tanto Wundt vai escrever 12 tomos da psicologia dos povos, incluindo uma análise científica possível na época do fenômeno religioso, quanto William James também vai tentar lançar um olhar um pouco mais voltado a pragmatismo da religião e do fenômeno religioso enquanto cientista da psicologia. Então, desde o Tiago, início, é uma preocupação, né? e Oi. essa é uma área, assim, que eu digo que o Tiago, ele foi professor do curso que a gente criou, né? Eu e o Leonardo Silva, lá na PUC, a pós-graduação. O Tiago deu aula sobre essa área, né? Que é a história e filosofia das relações entre ciência e religião. E ele é o melhor professor do meu grupo de professores que fala sobre isso, né? Então é muito importante a gente resgatar a história da psicologia, por exemplo, que é o que o Tiago tá propondo aí, né? Para entender de que Obrigado, forma a Rita. gente pode falar sobre esse tema, né, sobre a relação entre saúde mental e religião e espiritualidade, sem misturar as coisas, né? Se a gente resgata a história da psicologia, por exemplo, e da própria psicologia da religião, a gente consegue ver que não precisa misturar, né? Mas assim, Thiago, me veio um exemplo assim que é como se a gente dissesse assim, a psicologia não pode falar de depressão, porque senão ela está tentando promover o comportamento triste ou a tristeza. Então, analisar e tentar entender a depressão como um fenômeno e tentar entender as motivações por trás de um comportamento, por exemplo, de uma tendência suicida ou coisa do tipo, é parte do escopo da própria psicologia, né, enquanto ciência. Sumiu aí, querido. Sumi? Oh, minha câmera É, virou. Eu virei um vaso, na verdade. Foi isso, isso? isso. Tá Eu bonito o virei um vaso, vaso. assim, mas Pronto. É mágica. Era um vaso redondinho, tem uma, gordinho, virou eu, gordinho, pronto. tem uma pessoa aqui que diz que eu não consigo ver o nome dela, mas que está fazendo TCC sobre psicologia e espiritualidade, agradecendo por a gente estar abordando esse assunto. Paula Blanc. Paula Blanc. Obrigado, Eu Paula. acho que ela entrou em contato Ma- comigo, acho que tu entrou em contato comigo, Ah, Paula. então, mas é que tem que continuar estudiosos nesse assunto. A Pedrita falou ali também, Letícia. Eu não Não vi, não. colocamos essas questões em pauta.
A Pedrita falou esse medo, né, nos nossos currículos, como a gente não coloca essas questões em pauta, nos currículos, isso vai gerando uma espécie de fantasia, né, de medo, né? Inclusive a Pedrita, vocês podem entrar no Instagram dela e procurar a Pedrita. A Pedrita é uma grande pesquisadora da área também, acabou de defender um doutorado, onde ela investigou a religiosidade dos profissionais da área da psicologia. Então, ela fez um mapeamento com todos os profissionais vinculados ao CFP e a relação dos profissionais com o tema, né? Muito boa. Vou te Pedrita, chamar pesquisadora, depois. Pedrita Reis. Pedrita Isso, Reis, vocês Pedrita Reis. conseguem seguir a Pedrita ali. A Daniela Araújo, que é pós-doutora em antropologia, nossa colega Dani Araújo, que cá entre vocês aqui no mundo midiático se chama Sermente Mindfulness, falou que a gente sabe que uma vida espiritual se relaciona a indicadores de saúde mental. A gente pode até falar um pouquinho mais sobre isso à frente, né? Se realmente quem tem mais espiritualidade tem mais saúde mental ou não. A gente, de repente, até chega nisso, mas eu acho que a gente precisa só deixar bem claro esse ponto inicial, assim, muito bem sedimentado, de que a perspectiva que a gente traz aqui não é uma perspectiva ideológica, de levar a religião, algum tipo de crença, o valor religioso para dentro do âmbito da psicologia, tanto da pesquisa quanto do consultório. Não tem nada a ver com isso, apesar de que isso existe, tá? Existe essa tentativa de misturar realmente uma mistura estranha, né? Que eu não sei se sai um bolo dessa mistura, eu acho que sai uma bomba, na verdade, mas existe Assim, essa né, coisa. Thiago? Não é a nossa Ah, perspectiva. não, assim, justamente essa mistura existe, ou seja, né, abordagens que são, na verdade, no fundo, religiosas, mas que vêm com um pacote, um enfeite, como se fosse científico e como se fosse psicologia, quando na verdade não é, né? E aí a gente não tem nada contra as religiões, mas o problema é quando isso vem de forma mascarada, né? Quando é explicitado, olha, tô aqui defendendo um ponto de vista religioso, essa é a minha crença, Sim. tá ok. O problema é que tem muitas pessoas que têm uma crença e que para, de alguma forma, distribuir aquilo, multiplicar aquela crença, essas pessoas acabam enfeitando e dizendo que aquilo é psicologia, e isso se faz muito mal com isso. Só que assim, ó, eu acho que o grande problema é que como não existe não existe isso de forma sistemática, como diz a Pedrita aí, né, dentro dos currículos acadêmicos da psicologia, e eu diria deveria existir em toda a área da saúde, como não se fala, não se aborda esse tema, né, do ponto de vista científico e acadêmico, nas formações, a gente não treina os profissionais. E aí a gente não treina, a gente não tem como balizar também essas práticas. Fica muito Os próprios informal, né, conselhos. Letícia? O próprio sistema As conselhos não pessoas sabe muito fazem o quê? como coordenar. A gente tem ali no nosso livrinho, no nosso código de ética, né, que a gente não pode impor nenhuma visão, nenhuma ideologia religiosa para o paciente, né, e para a paciente. Mas isso é muito amplo e muito vago, né? E na prática o que a gente vê é que, em geral, os profissionais que são muito religiosos têm uma grande tendência a ter um grande viés, sim. Por outro lado, os profissionais que são bastante ateus, que a gente considera dentro da psicologia da religião também como uma crença, é uma crença na não existência, né? Também tem uma grande chance de enviesar para um outro lado. Aquilo que eles Ou estão seja, ser ouvindo nos muito seus consultórios. religioso ou muito irreligioso tem uma chance de viés alto. Irreligioso eu não diria, mas pessoas com uma crença de ateísmo muito forte ou muito teístas, o oposto, é importante saber que isso certamente vai trazer um viés. É isso? Seria um Porque pouco é isso, assim. isso, mas aí a gente estava conversando na sala, isso antes de começar, inclusive, né? A gente estava dizendo assim, olha, na verdade, se a gente perder um pouquinho esse medo de olhar para a religiosidade, para a religião, para a espiritualidade, para as crenças, a gente vai ver, né, Tiago e pessoal, né? A gente vai entender que, na verdade, é só mais uma crença, tá? Então, na verdade, não é assim, ai meu Deus, a gente está falando de religião. É como se a gente pensasse, por exemplo, né, um psicólogo que é super de esquerda, nesse momento, por exemplo, né? Um psicólogo Isso que é é uma super sem de esquerda. vergonhice, tá ok? Na Psicólogo de sua. esquerda é inaceitável, tá ok? Vamos parar com essa sem Tá? vergonhice aí, comunismo.
imagina que essa pessoa tem na sua frente um paciente que é super de direita, né? E o que vai acontecer? Qual a chance de viés que essa pessoa, que esse psicólogo vai ter ao olhar e ao tentar analisar, né, ou ajudar mesmo a pessoa que está na frente dele, né? É grande. Então, o que é preciso fazer? É preciso a gente ter muita consciência. Ah, bom, olha só, eu sou de esquerda. Eu tenho essas crenças políticas, ou essas ideologias, como a gente quiser chamar. Isso pode afetar bastante o jeito que eu estou olhando, né, e entendendo e ouvindo aquela pessoa que está na minha frente. Então, eu vou ter um cuidado em relação a isso. A mesma coisa acontece quando eu tenho crenças religiosas ou não religiosas. Ô, Letícia, é interessante pensar que o que você está falando no final é que tem um conceito do homo religiosos, que ele sempre vai aparecer Como é que é a na mulher filosofia. religiosa nesse conceito? Não, pois é que vem do latim, né? Exatamente. Aí você sabe que a nossa linguagem é machista, então perdoe todos os homens pela história, enfim. Existe esse conceito posto aí do homo religioso, eu não sei como é que fala mulher em latim, eu Ser deveria humanos saber. religioso? Enfim, que vai partir desse pressuposto de que essa ligação do ser com algum tipo de valor religioso, ela tá dada. Não tem como fugir disso, porque às vezes a gente fala assim, a pessoa é ateia. Sim, mas o ateísmo ele só existe num contexto em que existe a religião. Então, assim, todos nós, psicólogos, psicólogas e pacientes, nós somos esse homo religiosos. Assim, seja em algum lugar desse espectro a gente se encontra. Seja eu negando ou indo contra, ou achando ruim, ou seja eu sendo um crente fervoroso de qual fé. Ou seja, se a gente parte desse princípio, a gente está querendo dizer que parte essencial do psicólogo e da psicóloga e do seu objeto de estudo, da cultura ou das pessoas, inevitavelmente fazem parte desse caldo, que E olha é só, o sagrado, ou a religião, ou uma relação com isso. Só dar um oi pra galera aqui, Letícia. Marina, obrigado aí, falou que admira muito meu trabalho. Rita, se der, a gente fala de coping. A Carol falou que a OMS inclui a espiritualidade na concepção de saúde, né? Ou seja, no sentido de que é indispensável falar sobre isso, já que é colocado pela Organização Mundial de Saúde algo relativo à saúde. Tem uma galera, tem mais de 40 pessoas online, então só para dar um view aqui, né? A Eni falando que é difícil no meio acadêmico acreditar na religião, né? As pessoas acabam usando a própria experiência espiritual como norte, aí colocou o Luiz Viegas, o Alexandre, aí seu aluno também, ele deu risada porque imitei o Bolsonaro, provavelmente, tá? Assumiu o lugar de fala. Então, assim, então tem algumas coisas interessantes aí que o pessoal está colocando. eu Mas não você estou ia conseguindo comentar a ver. respeito desse. Não está aparecendo para É, mim os comentários. mas não te preocupe, eu falo que Tudo eu bem. fico de âncora jornalística. Mas eu estava falando do homo religioso aí, de que inevitavelmente nós, enquanto psicólogos e psicólogas, E aí, e a aí é muito cultura e as importante pessoas. entender, e talvez até aí eu traga a pergunta da Dani, né, sobre espiritualidade e o que se faz bem ou não à saúde, né? Porque eu acho que aí entra também um entendimento do que a gente está querendo dizer quando a gente fala de espiritualidade, por exemplo, né? Eu acho que é importante deixar claro, né, Tiago, que quando a gente fala. Aí eu estou citando um professor da Universidade de Duke, que é o professor Harold Koenig, né, que diferencia os conceitos. Então, sempre que a gente falar sobre o tema, é importante a gente falar, diferenciar os conceitos e falar a partir de que ponto de vista, ou de quem que é o autor, né, que a gente está se fundamentando. Então, religião, quando a gente fala de religião, a gente está falando de um sistema de crenças, né, geralmente organizado ao redor de um livro sagrado, que tem dogmas, tem rituais, né? Tá vinculado a uma organização, uma instituição. Quando eu falo de espiritualidade, tem uma série de formas de ver e de definir espiritualidade, tá? Então, a gente tem duas formas, basicamente, de definir espiritualidade. Eu estava conversando isso com o Luiz na banca de qualificação dele de mestrado, que vai sair aí uma pesquisa muito boa. Eu estava falando assim que a gente tem uma forma de definir espiritualidade como algo que remete a uma relação com o sagrado e com o transcendente. E existe uma outra forma de definir espiritualidade que ela é mais, que ela, vamos dizer assim, que ela inclui o imanente, né? Que vai dizer que espiritualidade é quando eu tenho um sentido profundo para minha vida, quando eu consigo encontrar um sentido profundo no sentido de que seja maior do que eu comigo mesma, né? Para minha vida.
Então aí a gente tem já religião e espiritualidade, duas formas de ver espiritualidade. Uma um pouco mais específica, ligada ao sagrado, transcendente, e a outra mais ampla, que vai dizer que espiritualidade é aquilo que dá sentido profundo para a vida. Quando eu vejo dessa forma mais ampla, eu incluo uma série de pessoas, inclusive o que a gente chama de espiritualidade laica, tá? Quando a gente fala de religiosidade, a gente vai ter um perfil de personalidade que se relaciona com essas crenças diferentes, tá? Tudo isso para dizer, para chegar no ponto do conceito de espiritualidade e para dizer, trazendo essa questão da OMS também, que muitas vezes a gente, até por crenças pessoais, a gente corre o risco de afirmar que, como a OMS inclui a dimensão da espiritualidade como sendo uma dimensão de saúde, a gente acha que isso significa que a OMS vai dizer que todo mundo tem espiritualidade, ou que ter espiritualidade é algo da essência humana. Nessa tua fala, Tiago, quando tu fala de que, de alguma forma, psicólogos, psicólogas e pacientes vão estar nesse caldo aí religioso, isso não quer dizer, né, e a gente sabe, mas só para deixar claro, isso não quer dizer que então todo mundo essencialmente tem uma espiritualidade, né? Não, na verdade o que quer dizer é que a gente está falando de cultura mesmo, tá? E que a gente É se que não tem como não relaciona. se relacionar com isso, né? Não, isso é Exatamente. um valor intrínseco cultural, esse valor dá. Então, então alguém que é ateu ou ateia achar que por ter a crença ateu ou ateia não tem nada a ver com religião, isso é um erro. Porque o ateísmo, ele só existe em um contraponto. Mas por que eu estou trazendo isso? Exatamente nesse sentido que você está falando. Discutir sobre o sagrado, sobre o religioso, ou como esses valores chegam até nós e afetam a nossa vida, é algo intrínseco. A gente não tem como se furtar a isso. Isso está totalmente misturado com a cultura, é nesse sentido, né? Isso, e quanto mais inconsciente a gente está disso, ou quanto mais medo a gente tem de falar disso com o nosso paciente, quando a gente está trabalhando, né, saúde mental com a pessoa que está na nossa frente, pior vai ser a forma que a gente vai estar encaminhando essa questão, sabe? A gente vai ter mais cegueira e mais vieses. Então, quanto antes a gente pudesse dar conta, bom, qual que é a minha? Eu sempre falo isso quando eu estou dando palestra, coisa assim. Qual que é a minha nessa história toda? Ah, a minha é que eu sou agnóstico. O agnóstico, então, é aquele que ele não sabe se ele acredita ou ele não acredita, né? Ele tem uma questão em relação a isso. Ele olha para as várias diferentes religiosidades ou religiões ou espiritualidades e ele não se encaixa em nenhuma dessas, ao mesmo tempo ele não se considera totalmente ateu. Então, né, o agnóstico é essa pessoa. Então, bom, de repente eu sou agnóstico, de repente eu sou ateu ou ateia, de repente eu sou super cristão, eu sou espírita, eu sou umbandista, eu sou evangélico. Qual que é a minha? E como que isso vai afetar a minha abordagem, né? Nesse Ô, paciente ou dessa Letícia, paciente. e sobretudo é um exercício de autoconsciência no primeiro momento, eu ter consciência de que nesse caldo cultural, desse espectro que vai desde o ateísmo, a negação das religiões, até ser ultra-religioso ou ultra-religiosa, e aqui de novo, não tenho uma noção de valor, se isso é bom ou ruim, ou seja, são só possibilidades, né? Eu tenho de um lado do espectro alguém que nega, alguém que diz que não crê, ok. E do outro lado alguém que diz que crê fervorosamente, que Deus é tudo. É... Então, assim, inevitavelmente a gente precisa, no primeiro passo, a gente saber aonde a gente se encontra, ou pelo menos se percebe nesse espectro. E aí eu vou trazer aqui uma pergunta da Madalena, que foi minha aluna de Mindfulness, é psicóloga. A Alice também entrou aí, minha colega, psiquiatra. A Dani também botou uma colocação ali a respeito, enquanto antropóloga, depois a gente chega nisso. Mas ela colocou, ela já tinha perguntado ali no feed, como lidar quando os dogmas religiosos não trazem saúde para o paciente, né? Ou seja, eu acho que vai na direção disso que a Letícia trouxe, né? Se eu, por exemplo, é, sei lá, vamos supor, eu não sou espírita, tá? Mas vamos supor que eu fosse super espírita, assim, kardecista, espírito, e aí, se algum paciente meu ateu vem e fala comigo, como é que eu vou negociar com isso? Ou o contrário, se eu sou super ateu e eu me relaciono com um paciente muito evangélico, por exemplo, neopentecostal. Então, assim, o primeiro passo acho que é a gente ter consciência de que lugar a gente está, né? Nosso lugar de fala nesse caldo cultural. E aí a Rita até botou ali, ótima pergunta, Madalena. O que você diria, Letícia, assim, quando a gente se depara, porque acho que essa é uma questão muito prática, assim, que as pessoas que estão nos escutando agora, deve ter muito profissional de saúde mental e online, psiquiatras, profissionais de psicologia,
E se um paciente meu chega lá com muito dogmático e traz uma coisa que não está trazendo saúde para ele nitidamente? Como é que eu vou? Eu entro com os meus dogmas, eu critico os dogmas do paciente, como é que eu faço? Então, a questão é a seguinte, né? Tem uma armadilha aí muito grande que a gente tem que cuidar para não cair. A grande armadilha é a gente tentar debater sobre esses dogmas ou ter um debate teológico, né, com essa pessoa Não é para religioso. entrar nisso, é isso que você está Isso falando. não é para fazer. Essa é a grande armadilha, porque é como o Tiago falou, todo mundo, sabendo ou não sabendo, tendo consciência ou não, tem as suas opiniões e as suas crenças em relação à religião, né? Então, se a gente entrar com isso, a gente sai do papel do profissional de saúde mental e a gente entra no papel de, bom, como se eu estivesse tomando um chimarrão, né? Que aqui no Sul a gente toma bastante, né, tomando um cafezinho com a pessoa ali e a gente vai falar do que a gente acredita. A gente já não está mais sendo profissional nesse momento, né? Tem que cuidar que essa é uma armadilha muito grande, porque a gente está falando de crenças, às vezes, muito enraizadas e profundas para aquela pessoa. Então, quanto mais a gente julga difícil, mais a gente julga que aquela pessoa é dogmática em relação àquilo que ela acredita, mais forte é o efeito ou é a defesa que a pessoa vai criar em relação a não estar aberta a dúvida em relação àquela crença dela, né? Então não vamos entrar no debate teológico. Ah, mas você acha que Deus poderia fazer isso com você? Ah, mas você acha realmente que o diabo existe? Não entra nessa discussão. O que a gente vai procurar então, pessoal? Quando um paciente trouxer alguma crença muito dogmática, fundamentalista talvez, né, para nós, a gente vai sempre ver aquilo como a pontinha do iceberg. Embaixo do iceberg todo vai ter aquilo que realmente nos interessa como profissionais, que é a estrutura de personalidade daquela pessoa, o funcionamento mental daquela pessoa, né? As cognições disfuncionais ou não daquela pessoa. Então, tem todo o jeito de ser daquela pessoa, a estrutura daquela pessoa, que vai estar se relacionando com ideias e crenças religiosas de uma forma super dogmática. Então aquilo fala muito mais de quem é a pessoa do que no que a pessoa acredita. E é aí isso que a gente tem que procurar. Não sei se fica Eu claro. posso. Não, se eu posso dar um exemplo, de repente, para trazer isso mais claro, vamos supor que Ajuda eu aí. seja o psicólogo ali, completamente ateu estilo Richard Dawkins, assim, tipo, acreditar em Deus é acreditar em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa, que a religião é um troço que manipula a mente das pessoas. Eu sou esse psicólogo, tá? Vamos dizer que eu sou esse psicólogo bem ateu, assim, clássico, né? E aí chega uma paciente lá para mim, ou um paciente, não interessa, um paciente fala assim, olha, eu tô vendo coisas, eu vejo espíritos, meus pais me ensinaram que os espíritos existem, eu vejo, eu tô sofrendo muito com isso, e aí eu, enquanto esse psicólogo ateu, vou ter a propensão de pensar, pô, eu tenho que falar com essa pessoa que não existe espírito, que ela está acreditando em fantasminha, né? E aí eu vejo que a pessoa não sai daquele discurso religioso, assim, vamos dizer, eu sou espírita, eu acredito nisso, eu tenho certeza, eu vejo espíritos, eu entro nessa questão do espiritismo da pessoa, ou eu falo para ela que ela tá maluca, como é que ou eu mando em caminho para outra pessoa, não sei, o que eu faço? Olha só, me vem, na verdade, vontade de dizer assim, ó, que antes de tudo, para que a pessoa possa dizer isso pra gente, a gente Sim. precisa deixar aberto para a pessoa a possibilidade dela falar da sua crença religiosa, né? Porque eu tô te Uhum. ouvindo aqui, Tiago, e tô pensando assim, poxa, mas a maioria, eu arriscaria dizer que a Pegar um maioria cafezinho. dos pacientes, vai lá, que a maioria Uhum. dos pacientes não falam sobre essas crenças dentro da terapia, Nem sabe? chegam a falar, né? Nem chegam a falar. Então, Não se se sentem você já está. autorizados. Não, é porque eles, no fundo, eles sabem que o lugar de falar sobre isso é no meio religioso, de preferência deles, né? E no fundo eles sabem que eles correm um grande risco de serem julgados exatamente assim pelo psicólogo e pela psicóloga, né? De pegar um psicólogo, uma psicóloga que já Vai me tem achar ridículo, meu psicólogo vai me achar é, ridículo. que na nossa formação a gente já aprende, no mínimo, o pouco que a gente aprende ao longo das graduações, né, em saúde mental como um todo, é que religião está associado a algum tipo de ignorância, imaturidade, infantilidade, algo assim.
Ou aí, né, aí vai variando até psicopatologia, né? Ou seja, a pessoa é médium, na verdade a pessoa é um psicótico funcional, né? Ele funciona bem ali naquele meio do mediunismo, mas a pessoa é psicótica, ela tá vendo coisa, né? Então as pessoas elas não são, na verdade elas não são, como é que é? Ingênuas, né? Elas já Sim. chegam no psicólogo, na psicóloga e elas já separam. Então é preciso primeiro que a gente abra essa porta, que a gente pergunte. Eu lembro de uma aula que eu dei para o pessoal no estágio de clínica e os alunos tudo me olhando assim, dizendo assim, Letícia, tá chegando de tudo aqui no estágio de psicologia clínica. Chega gente até evangélica. Aí eu disse assim, ah é, pessoal, deve ser, porque vocês estão num país que é super religioso, né? A gente tem ali quase que 93% das pessoas que se declaram Chega até acreditando evangélico, é em engraçado, né? Deus. Então, assim, a gente Chega tem um até aumento da evangélico. comunidade da crença evangélica enorme. Então, é Claro, óbvio. é Então, não, óbvio. não sejam ingênuos, que a gente não seja ingênuo, né, Tiago, como Sim. profissionais, de achar que, mas os meus pacientes não têm religião, não me falam sobre isso. É porque a gente não pergunta. Então, aí vai a outra dica. Você pode sim perguntar. Então, a questão não é falar ou não de religião, é como falar. Não é perguntar ou não, é como perguntar. A gente vai perguntar: você tem uma religião? Você tem alguma crença religiosa ou espiritual que guia a sua vida, que seja forte, impactante para você? Você faz parte de alguma comunidade religiosa? É, Claro, até essa pergunta é fundamental porque se a gente está partindo do princípio de que todos nós, de que a religião, o sagrado, é parte da comunidade, seja, é porque às vezes, Letícia, a gente tem ideia de que, ah, não, eu sou ateu, eu sou ateia, não tem nada a ver com isso. Mas é muito importante entender que mesmo a irreligiosidade e o ateísmo estão dentro dessa mesma perspectiva e são motores de valores das pessoas, uhum, sentido de vida, o que fazer ou não, comportamentos, né? E uhum, grupo, agrupamento social, que grupos eu frequento ou não. Então, assim, é como se você não perguntasse uma parcela fundamental, não desse espaço para que uma parcela fundamental daquele ser se apresentasse para você. Então ele vai se Tiago, apresentar sempre parcialmente, né? não é como se é o que acontece hoje. Hoje, a gente não pergunta, os profissionais não perguntam, eles têm medo de perguntar. E se perguntam, é para fazer, como é que a gente chama assim, conversa de comadre. Se perguntam é Uhum. porque já sabem, o paciente já sabe que você tem a mesma religião do paciente. E aí vira uma Uhum. conversa de religiosos. Descobriu que Acabou a você é espírita, psicoterapia. por exemplo, por acaso, ai, Isso, eu sei que você vai no centro espírita tal, aí começa a ah, bater papo sobre reencarnação, essas coisas assim. é o Não que entra mais como um valor acontece. fundamental, uma força Isso, motriz do. isso. E aí, Letícia, só assim, ó, o fala. Patrick colocou aqui algo que é fundamental, que eu acho que é, na verdade, a direção de onde vai essa conversa nossa, tá? O Patrick tinha colocado essa dificuldade de lidar com nossos dogmas e com os dogmas dos pacientes podem estar relacionados à falta de treinamento e de espaço para falar disso em nossos cursos da área da saúde? Sim! 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 A gente não Sim, sabe. E é por isso que a Letícia está oferecendo um treinamento online. Agora é o momento do jabá. A Letícia está oferecendo um treinamento online, então depois vocês entrem ali na linha do tempo, no feed da Letícia, do Unusual. Você colocou no Unusual também sobre treinamento? Ainda não, né? coloquei no Unusual, Colocou? então a gente, É. na Tem um verdade, a gente treinamento que vai tem, ser oferecido. a gente fundou no momento que a gente saiu, né? Nós éramos um grupo de pesquisa dentro da PUC, né? Como de alguma forma a pós-graduação, né? E mesmo até mesmo o reitor da PUC julgaram que o nosso grupo de pesquisa não era assim tão necessário, tão útil para a psicologia. Ô Letícia, Nós pode nos jogar bosta no retiramos, ventilador se você quiser também. É um bom estou momento. jogando, Aproveita né? que vai ter umas Inclusive, 200 eu pessoas tive um vendo isso. colega que eu não vou mencionar o nome, mencionei só no relatório que eu fiz para o programa, né? Um colega pesquisador super conhecido da área conseguiu sentar comigo e perguntar se eu só pesquisava isso, se eu não tinha um plano B para pesquisar. Você não Então, quer pesquisava algo dizer, direito, né? Você só pesquisava essa entendeu? porcaria Eu desse negócio de pesquiso, religião. exatamente, Letícia, você só pesquisa religião. Tipo assim, você não tem plano B para sua carreira acadêmica, não, né? Então, assim, ou seja, Tiago, a gente está falando de colegas que são pesquisadores de altíssimo nível dentro da área da psicologia. Esses colegas achavam que o nosso Não, grupo de pesquisa da PUC meus falava, colegas de propagava doutorado. religião. Entendeu? Então, o Ah, nosso é? grupo era o Não, grupinho da religião.
As pessoas nem se Isso. dignavam a tentar conversar. Quer dizer, alguns colegas não. Eu tive Né? pessoas, né? A própria Tatiana Irigaray, a professora Irani. É, foram pessoas que estavam ali ombro a ombro comigo, apoiando o meu trabalho, mas a grande maioria do curso de 90% psicologia tava dando risada na sua cara, né? Tipo, a estava pessoa que achando. pesquisa fantasminhas, É, pesquisa médiums aí, espíritas, pesquisa então, é, religião, né? Pesquisa assim. Agora, se eu pesquisar a influência da interleucina 6 no cérebro, no dorso lateral frontal medial do cérebro, se eu aí falar é algo isso muito aí. complicado, Pesquisa. ou se eu falar sobre algum software de análise de neuroimagem, aí é muito importante, aí é um troço É, fundamental. Então, assim, o tem esse preconceito estigma, que né? tem no meio acadêmico com esse tema, e não só o preconceito, mas alguma pessoa tinha colocado aqui que tinha que ter na graduação, a Nádia, colocou fundamental abordar na graduação. A Letícia, por exemplo, seria uma pessoa que poderia ter abordado, está abordando isso hoje na graduação em psicologia da PUC, É. Só que mas pra quê, simplesmente né? a bolsa dela foi cortada. Ou seja, e quando alguém tem que falar sobre isso, eles vão meter qualquer professor. Ah, quem quer falar Isso. aí de religião? Ah, Mas pega o então, fulano lá porque ele é espírita, sei lá, bota ele é, para falar sobre religião. Aí faz tudo então, atrapalhar, tudo contrário do que a gente está falando. é. E aí, a nossa proposta foi, né, quando a gente viu que realmente dentro da psicologia, porque dentro da medicina a gente tem uma área mais aberta, a medicina é muito pragmática. Então eu mesma migrei por muitos anos, né? Meu doutorado foi na psiquiatria, eu fiquei dentro da psiquiatria por muito tempo, eu migrei para a medicina por muitos anos, porque é por causa dessa chatice, vou chamar assim, da psicologia no Brasil, que ela é feita de guetos ou de igrejas teóricas de abordagens e que todas essas abordagens, igrejas, no geral, acham que é feio falar de religião. Ou que se fala de religião, a gente está, assim, querendo promover a religião. Né? E eu fui para a medicina por isso, que a medicina é meio assim, está fazendo bem para o paciente, está fazendo mal para o paciente, vamos estudar isso. Né? Eu voltei para a psicologia depois de muito tempo e constatei que ainda estava assim, tá, pessoal? Eu sinto dizer. E aí, a nossa ideia, então, foi migrar, sair desse contexto super acadêmico e mais fechado, hermético, né? E fundar, então, um instituto que a gente chamou de Unusual. Unusual em inglês é incomum, né? Para trabalhar temas incomuns dentro da psicologia, para que a gente Nós pudesse estamos vendo dialogar vários mais. coraçõezinhos, Letícia. Gente, mandem mais Corações, coraçõezinhos aí, tá muito bonito. Mandem mais coraçõezinhos. tá Continua. lindo isso. Mas então, a ideia do Unusual, né, desse instituto, é que a gente possa fazer isso que a gente está fazendo agora, né, Tiago? Que é falar de forma clara, sair um pouco da. A gente segue produzindo pesquisa acadêmica, mas a gente precisa conversar sobre isso na prática. Então, a ideia desses cursos que a gente está lançando é que a gente possa conversar e dividir um material de pesquisa séria sobre o tema, que a gente tem, assim, no mínimo 30 anos de pesquisa, então a gente tem muito dado baseado em evidência, né, para compartilhar com vocês, sobre manejo clínico dessas questões, sobre diagnóstico diferencial. Ali eu estava dando exemplo do paciente que chega dizendo que é médium, né? Como é que eu sei se aquilo que o paciente, aquela experiência do paciente, ela se Alguém até configura? perguntou como é que eu distingo mediunidade de psicose, né? Não dá pra gente entrar nisso agora, mas alguém perguntou aqui nas perguntas, É, como é que eu faço então, para... essa é uma questão importantíssima, né? A gente precisa ser preparado para fazer isso, na verdade, né? E a gente, então a ideia é que ao longo desses cursos que eu e os outros colegas, né, que integram o Unusual, que a gente possa estar oferecendo. E a ideia é que assim, ó, pessoal, se vocês se interessarem, a gente colocou os dias do curso, os horários e os valores depois, a gente vai mandar. Mas a ideia é que a gente possa divulgar. Então, entre em contato comigo, fala, Letícia, eu quero fazer o curso. A gente quer Não, e facilitar e lembrando, que a gente possa Letícia, falar sobre isso. lembrando, não é porque você é minha mulher, não preciso puxar seu saco, né? Às vezes eu preciso até, se eu tiver sendo um mau menino, eu preciso puxar o saco. Mas eu tô sendo um bom menino ultimamente, então eu acho que eu não preciso puxar o saco. A Letícia, ela talvez tenha sido a única brasileira que teve, de fato, fazendo um pós-doc, uma mulher psicóloga fazendo um pós-doutorado na Universidade de Oxford, com um dos maiores nomes da psicologia da personalidade recente, na história recente, professora. Eu ia falar Gordon Allport. Gordon Claridge, né? O Gordon Allport já foi, teria sido uma honra, né, ser aluno do professor Gordon Allport também. Mas a Letícia é uma das pessoas mais bem preparadas no Brasil, academicamente, para falar sobre isso. E você precisa ter uma preparação acadêmica para falar sobre isso, exatamente por causa desse risco todo
de misturar ideologia, crença religiosa ou irreligiosa, né? E trazer muito viés, né? Até nessa pergunta, Letícia, sobre como diferenciar mediunidade de psicose, é interessante pensar que eu não preciso acreditar em mediunidade, porque alguém poderia dizer assim, ah, mas como diferenciar mediunidade de psicose? Eu não acredito que existe mediunidade mesmo. Aí que entra o ponto, a gente não entra na questão se existe ou não existe mediunidade. O paciente está trazendo aquilo, ou seja, para ele aquilo é real, para ele aquilo é importante. Nós vamos ouvir ele do lugar de fala dele e não questionar se mediunidade existe ou não, ou que Isso. significado aquilo tem para ele Então, dentro da vida dele, do sofrimento ou não que aquilo traz para ele, porque aquilo pode trazer, inclusive, organização, né? isso. Então, aí está uma das diretrizes, né, mais importantes, eu diria, da Associação Mundial de Psiquiatria. Eles têm uma disciplina, uma cadeira, né? Me faltou o nome agora, mas dentro da WPA, né? Existe um grupo que fala da relação entre psiquiatria e religião e espiritualidade, né? Essa, essa, esse grupo da WPA, né? Eles lançaram um statement, uma declaração com diretrizes para psiquiatras e psicólogos, né, de como abordar esse tema. Uma das diretrizes é justamente essa, que o referencial é sempre do outro. Então, eu preciso entender do ponto de vista do outro. Então, na verdade, eu preciso saber, eu acredito ou não acredito em mediunidade? O quanto isso é um viés que vai afetar o jeito que eu entendo o viés do outro, ou o referencial do outro. E depois eu preciso tentar entender, pessoal. Então, assim, ó, muitas vezes eu preciso perguntar para esse paciente ou para essa paciente o que é mediunidade. Me explica o que acontece dentro do teu centro espírita, dentro Independente se eu do teu... acredito ou não, porque eu preciso entender para o outro aquilo como. Independente. Assim como às vezes a pessoa vai ter uma área de trabalho que eu não conheço. Mas como é que Uhum, funciona isso? Nunca vi essa profissão, como é que é isso? E o paciente te explica, para que no fundo tu não vai discutir o trabalho do paciente, tu vai discutir como que ele está se relacionando com as pessoas ali dentro, como que estão as crenças dele disfuncionais, como é que está, né, as questões ali emocionais e de pensamentos, enfim, estruturais da personalidade daquela pessoa. Então, uhum. da mesma forma, tu vai perguntar, ó, pra vocês terem uma ideia, eu recebi há pouco tempo uma menina de 14 anos que estava me explicando que ela era de uma religião que era, como é que, africanista. E eu quis entender. Então, me explica como é que é isso. Ah, mas qual que é a diferença de candomblé, africanismo e umbanda mesmo? E ela foi me explicando. Então, isso é para que eu entenda duas coisas. Eu vou perguntar para entender duas coisas. Para entender o conceito mesmo, que às vezes eu não sei, não conheço. Mas o Uhum, mais importante para eu entender como que a pessoa entende aquilo, tá? sim. Então, eu posso Uhum. até ter uma... Ah, eu sei o que que é, sei lá, falar em línguas na igreja evangélica, né? Ou eu sei o que que é Glossolalia, é. mediunidade. É, a Alabalauê, glossolalia. labalabala. Eu sei o que que é Sim. isso. Mas é importante perguntar e pedir para a pessoa explicar, até para tu entender como que ela entende aquilo, né? E, Uhum. enfim, na questão da mediunidade é a mesma coisa, o mediunismo, como a gente chama, né? Que são essas expressões que acontecem tanto no espiritismo como nas religiões afro-brasileiras, como nas religiões africanas, né? Então, na verdade, é importante entender como que a pessoa vê aquilo, como que está a estrutura de personalidade daquela pessoa se relacionando com aquela crença e com aquele Mas também fenômeno, como com aquela você experiência. entende isso, né, Letícia? Porque vamos supor que eu seja totalmente aversivo a isso enquanto psicólogo. A pessoa traz lá, eu incorporo o Yansan. E aí vamos dizer que eu sou aquele ateu bem assim, ai, não tenho saco de conversar sobre essas coisas, pessoal maluco. É importante que eu tenha consciência antemão de que para mim é difícil conversar sobre aquilo. É importante? Eu estou te fazendo uma pergunta de que aquele é Isso um é assunto, essencial. Isso é sim. essencial, né? Se eu vou falar sobre orientação sexual, né? Hum. Muitas vezes a nossa dúvida, se a gente troca o tema religião por um outro tema da psicologia, né, fica muito clara a resposta. Se eu vou falar sobre orientação sexual, por exemplo, no consultório com o paciente, eu vou saber que a minha orientação sexual, né, é X, Y, Z, sei lá, 2Y, não Sim, sei, né? E que aquilo sim, pode ser sim um viés na hora que eu estou claro. ouvindo a orientação sexual do Orientação paciente, né? política também. A gente fala É, o é, paciente é a mesma Bolsonaro, coisa. político É a Haddad, é a mesma mesma coisa, coisa. né?
É a mesma coisa. Só Eu que, tenho que ter claro, consciência de onde eu tem que ter escuto, né? De que consciência e lugar que outra eu estou coisa, escutando. Thiago, tem que se atualizar, tá? Então, por exemplo, a gente tem ali os manuais de transtornos mentais, a gente tem DSM-4, DSM-5, né? No DSM-5 já tem uma mudança muito grande em relação ao que configura um transtorno do espectro da esquizofrenia. Uma mudança enorme dizendo que ter esse tipo de experiência que a gente chama de experiência, sintomas positivos, que seria ver coisas, ouvir coisas, experiências que são fenomenologicamente muito semelhantes ao que a gente vê como mediunismo do ponto de vista da religião, né? Ter esse tipo de experiência, ou a gente pode chamar de experiências anômalas, né, ou experiências incomuns, ter esse tipo de experiência não configura mais como um critério fechado, isolado, para a gente dizer que aquela pessoa, afirmar que aquela pessoa tem um diagnóstico de um transtorno psicótico. Não é mais isso. Isso já é DSM-5. Mas, infelizmente, as pessoas, os colegas e as Não se colegas atualizam, seguem, não fazem não se treinamento. atualizam. Então, seguem replicando o DSM-4. O DSM-4 dizia Sim. o seguinte, tem alucinação, tem delírio, é psicose, acabou. Né? Mas Ou seja, uma série. quase todo médium era psicótico, automaticamente, E assim, né? é para a maioria das 90%. pessoas. É, para ter uma E ideia, né? pode ser, pode não Pode ser, pode ser, ser, não estou né? dizendo que não é. Pode ser. Não, não estou dizendo que não é. Pode ser. Ô, Pode Letícia, a ser. Tamara entrou aí, tá dando um oi pra gente. Tam, I'm not sure if you Hi, were online, dear. Tam, but thank you very much. We're talking about religion, spirituality, and health. We know that you love this topic, and hope you're improving your Portuguese skills so you can understand us. Thank you, Tam. Thank you for being here. A Vanessa A tá aí Tamara é também. professora do Tiago, de Ah, o Mindfulness. pessoal da Feliciência também, minha colega da aula na pós também, na aula da pós de Psicologia Positiva da PUC. Tem uma galera que entrou aí. Letícia, olha só, a gente bombou aqui, 50 pessoas, deve ter tido quase umas 300 que passaram por aqui. A gente está quase, acho que chegando no final, né? Faltam aí 10 minutos. A Dani fez várias perguntas interessantes, Sermente Mindfulness aí, a respeito de crença, né? De como que a gente lida com crenças que são tão diferentes. Eu acho que a gente abordou isso um pouquinho, a Letícia está falando isso um pouquinho, está falando dessas atualizações aí a respeito que estão tendo, não só no DSM, mas também em guidelines da Sociedade Internacional de Psiquiatria, né, Letícia? Tem várias Associação Mundial de diretrizes e Psiquiatria. guidelines, Associação Mundial de Psiquiatria. Mas olha só, isso aí não chega até nós. A gente estava falando aqui um pouco da dificuldade que foi da Letícia implementar ou continuar com o trabalho dela na PUC aqui do Rio Grande do Sul, muito por conta de preconceito, falta de apoio. E assim, o que acontece? Não é um caso isolado da Letícia. Outros pesquisadores do país que pesquisam sobre o tema também não têm apoio, né, Letícia? Ou seja, no final, a gente não consegue expandir o conhecimento ou o treinamento necessário para que a gente tenha um conhecimento técnico mínimo para que a gente consiga lidar com isso de uma maneira que não seja ideológica de psicologia, religião e espiritualidade. Por isso até a criação do Instituto do Unusual in Psychology, que é onde está tendo a live. Então, se você olhar em cima aí, lá em cima, lá, ó, vai estar Unusual in Psychology. Então, segue o Unusual in Psychology. Terminando essa live, É, já a clica ideia ali. a ideia é que o Unusual, no Instagram, e a gente está criando agora o site, né? A gente está indo devagar e sempre, mas já no Instagram vocês vão ver muito conteúdo. Então a ideia é que a gente possa Conteúdo, realmente divulgar, conceito. dar Isso. acesso e divulgar, porque a gente vê a necessidade de informar, né, os colegas da área, que possam se informar em relação a isso, né? E esse treinamento que você vai oferecer agora é online, né? Ou seja, para todo o Brasil, né? É um É, treinamento de base, não é uma formação nem nada, é um treinamento básico, né? Mas que já é vai um, oferecer vários conceitos e a ideia é ferramentas, que a né? gente possa abordar, num geral, conceitos, né, num geral, né, conceitos que são, sim, mais complexos, conceitos mais, porque tem conceitos, né, Tiago, como a religiosidade intrínseca, extrínseca, como coping, que a Rita estava lembrando ali, né, que é a estratégia de enfrentamento, mas o coping religioso espiritual, que é a pessoa usa a sua religião, ou a sua crença espiritual como uma estratégia para lidar com esse momento de crise, por exemplo. E olha que os Uhum. estudos têm mostrado que das estratégias, de todas as estratégias que se usa para lidar com o estresse, a religião foi a mais citada, né? Ou seja, num De geral, todas as estratégias para lidar com estresse, com estresse, numa pesquisa, a grande parte dos entrevistados disseram que a religião e a espiritualidade foi
o recurso que mais usaram para lidar com o estresse, é Exatamente, isso? exatamente. É aquela brincadeira de que quando o avião está Vejam caindo, só, Deus me ajuda. É vejam isso? só. E a É. gente não Então, fala sobre isso, não tem não, treinamento sobre isso. não. A nossa política está Vejam totalmente só. misturada nisso. A gente tem aí, né, um ministro da Justiça que assume o cargo e o presidente fala que ele assumiu o cargo por ele ser terrivelmente Com o evangélico. meu histórico de atleta, Mas não será a uma gente gripezinha. cala enquanto profissionais da saúde mental e enquanto profissionais e pesquisadores que tentam entender o comportamento humano, a gente cala em relação a isso, na relação, por Eu tô exemplo. achando que essa psicóloga é comunista, hein? O PT deve ter financiado essa live Mas e aí, por tá que que a ok? gente Vai cala? investigar essa Porque psicóloga aí. deu, Thiago, de brincadeira. Vou tirar essa Tá psicóloga parecendo daí. psicóloga comunista. Ai, meu Deus. Mas é. Então, por que que a gente não fala sobre isso, né? Tá esfregado na nossa cara. Tá aí na nossa cara, mas a gente cala, porque a gente cala, voltando ao início da nossa conversa, porque a gente tem medo de ser igual. Então, se eu falar sobre isso, eu vou ser igual. Eu vou misturar política com religião, vou misturar psicologia com religião. Aí eu fiz o samba, que eu ia dizer, ia ser até politicamente incorreto agora, mas eu fiz um samba agora, né? Então, Sim, assim, não é isso que a gente está fazendo, não é isso que a gente quer, só que realmente a gente precisa ter preparo, a gente precisa ter treinamento para poder abordar isso com responsabilidade e com ética, basicamente. ok. Ok. Eu acho que eu vou aí só pra gente encerrar. Eu vou ir com você aí, tá? Me espera aí. Só pra gente poder encerrar junto. Tá certo. Vem cá, vem cá. Agora vocês vão ver, é impressionante. A gente tem aqui uma. A gente tem, né, Thiago? A gente tem um poder que é de materialização. O Thiago vai se materializar aqui do meu lado. Não assusta os coleguinhas. Ah, Do outro lado está o quadro dos filósofos. A gente pode conversar com todos aqueles filósofos que estão ali. Ó. Tem Platão, Aristóteles ali no quadro ali. Tem um monte de coisa ali. Letícia, sabe por que você não enxerga os comentários? É que você aumenta a letra, que você não está enxergando direito, aí a letra fica muito grande ali embaixo, você não consegue ver. eu preciso de mais óculos. É. Ah, tá aí todo mundo, Galera, ó. ficou um monte de Ó, pergunta que a baita gente live, não querido. conseguiu responder, mas é o seguinte, bombou essa live, então eu vou combinar com a Letícia da gente poder anotar... Aparatou. Ah, a O Dani quê? falou. Aparatou. O que que é Só aparatou? só pra quem ama Harry Potter sabe. Ah, tá. Eu sou do Senhor dos Anéis. Ela é do Harry Potter, eu sou do Senhor dos Anéis. Então, assim, ó. é, Digam aí se vocês querem mais. Se vocês curtiram, a gente pode fazer mais live. A gente É. vai anotar A algumas gente, perguntas que a gente não conseguiu responder aqui. as próximas, gente, a gente vai, eu pretendo convidar também outros colegas, né? Então, o Unusual vai fazer convites a pesquisadores e colegas que falam sobre o tema também para a gente discutir, tá? E um dos temas que eu queria tratar numa próxima live é justamente essa pergunta aí de que será que espiritualidade faz bem, sabe? E aí acho que vou deixar essa questão assim no ar, vou deixar assim, ó, bom, será que a gente encontrar um sentido profundo para nossa vida, será que isso faz bem? Essa é uma pergunta, né? Caralho, mandou uma filosofia na galera aí. Terminou mandando um pá, mandou um Será rá. que isso faz bem? Vamos nos perguntar. Ou talvez quando será que isso faz bem? Ou como será que isso pode fazer bem? Como será que isso pode não fazer bem? Tá? Tema de casa para as próximas lives da professora. É uma de casa. Galera, então assim, ó, palavras finais. Obrigado a todo mundo que entrou. Tardezinha de domingo, espero que vocês tenham almoçado bem aí nesse domingo, conseguido tomar um cafezinho agora. Legal, a gente vai falar assim, Virgínia, de coping. Então, não sei se vai ser sempre aos domingos. A gente não sabia o que ia rolar, não sabia se ia ficar legal, se o pessoal ia gostar ou não. Mas Oi, pode Sabre, ser. tudo bem? Fala, Max, meu irmão. Isso é gremista. Então, assim, ó, o pessoal quer sobre coping, tá todo mundo colocando aí que quer sobre coping, tá O bombando. André, querido, A lá da gente vai Bahia. avisar. Bruna, querida, foi nossa aluna em Muriaé, beijo, obrigado. André, pesquisador maravilhoso, tá lançando um André, artigo. olha que legal, tem um monte de gente fazendo comentário aqui. Ó, um grupo da É. CAPES, que Então, legal. assim, ó, a gente não sabe se vai ser todo domingo, vamos ver, talvez a gente veja, parece que funcionou legal domingo de tarde. A gente vai anunciar, eu vou colocar no meu Instagram pessoal, então vocês vão ver lá, Thiago Taton Mindfulness, a Letícia vai estar no Letícia Almiano e no Unusual Psicologia, mas o principal agora é sigam o Unusual.
Essa palavra é difícil em inglês, vamos lá. Unusual. É unusual. Escreve unusual. Unusual. Se você botar Unusual in psychology. Isso é muito chique, entendeu? Ela morou na Inglaterra, então ela Não, escolheu é que essa palavra. a nossa ideia é que todos os posts, no geral, a maioria está em português e inglês. Então a ideia é que a gente possa divulgar para o mundo inteiro. É. Então, galera, é isso aí. Daqui a pouco o Instagram vai cortar a live e a gente tem que encerrar. Obrigado quem compartilhou o domingo com a gente. Obrigado, Letícia. Podem mandar Por tá aqui. perguntas, sugestões também de lives pra gente. Mandem Temas mensagens. pra gente abordar, tá? A ideia é que a gente possa compartilhar, divulgar. Foi um grande prazer estar com vocês. E até a próxima, então, pessoal. Beijo, Beijos, galera. beijos, beijos. Valeu, valeu. Um monte de gente. Meu Deus, temperamento, caráter. Olha só.